Verdade. Boa tarde, Bianchi. Boa tarde a todo o público ouvinte. Boa tarde às inovações, né, da sociedade aí, com um estilo fantástico aí em FM. Um abraço também a toda a sua equipe aqui, Bianchi, ao estúdio aqui, que, né, a gente vê uma movimentação intensa e feliz em estar aqui nesse momento. Pois é, estamos com, né, uma informação significativa, muito valiosa para os policiais militares. Para mim, uma notícia assim, alvissareira, dada a vinculação que a gente tem com essa causa. Trata-se da decisão judicial, né, em sede de mandado de segurança, com decisão de unanimidade de todos os desembargadores da Bahia, que acolheram a ação da ASPRA, a nossa alegação, em defesa dos policiais militares, especificamente aqui do presídio de Feira, Bianchi. Trata-se especificamente da questão de como as guaritas são ocupadas naquele presídio regional, que inclusive é uma questão que abrange diversos outros presídios pelo estado da Bahia, mas que a gente tratou do de Feira. Costumeiramente, até 1997, a lei era respeitada, o RISG, o Regulamento Interno dos Serviços Gerais, que é do Exército, mas que se aplica à PM na ausência de legislação específica. Numa guarita, 3 policiais são revezadores para ocupar essa guarita, ou seja, um fica na guarita e 2 de prontidão no alojamento e se revezam por 24 horas sim. Até 1997 se respeitava isso. De 1997 para cá, aqui no presídio de Feira, por questão, né, de mudanças, de adequação de efetivo, uma coisa para ser temporária, mudou-se, tirando um dos 3 policiais e ficaram apenas 2 se revezando. E aí era no sacrifício, porque um fica 3 horas e o outro fica 3. Então ele trabalha uma a mais na guarita, em vez de 2 passa a ser 3. E no alojamento que ele deveria ficar 4, ele perde uma, fica apenas 3. Essa é a prática que está acontecendo desde 1997 até cá. Sempre buscamos dialogar com o comandante, diversos comandantes passaram, e o atual, né, coronel Leonir Moraes também foi intransigente e nenhum mudou, nenhum aceitou mudar amigavelmente. Partimos para o judiciário e graças a Deus logramos êxito anteontem, né, um resultado aí fantástico da ASPRA, conquistando essa ordem judicial. Um despacho importantíssimo, mandando que o RISG seja cumprido e aplicado, de maneira que devemos ter 3 policiais para se revezarem a cada guarita no presídio regional de Feira, inicialmente. E aí chamamos a atenção de todos os policiais e bombeiros também que se aplicam ao serviço de guarita, para que se atentem, se caso não estiver sendo utilizado o quarto de hora, né, 2x4, que é 2 horas na guarita e 4 horas no alojamento, se não estiver adotada essa modalidade, procura reclamar, procura a ASPRA local, vamos buscar para que o comandante se adeque a essa decisão. Então é isso que viemos trazer como recado. Vamos ao presídio regional, farei questão de dar ciência ao comandante, entregando a ele em mãos, respeitosamente, ao coronel Leonir Moraes, entregar para ele, né, a decisão, o despacho judicial importante, que é uma antecipação da tutela. O judiciário manda antecipar, ou seja, primeiro cumpra e depois o processo vai andar, tramitar, até chegar na sua fase final. Então isso nos deixa regozijado, feliz. Mandamos um abraço para todos os policiais do presídio regional e para todos os outros, porque a luta é contínua e a todo tempo nós temos obtido decisões importantíssimas desse tamanho. Isso está muito ligado a gente, porque eu trabalhei 18 anos no presídio de Feira. Desde o momento da mudança, 1997, quando mudou, em agosto de 1997, quando reduziu de 2x4 para 3x3, o revezamento ali, quando reduziu, nós estávamos lá e sentimos esse peso e a todo tempo vimos reclamando, mas nunca obtivemos isso. Então eu te agradeço, Bianchi. Ô Josafá, um questionamento que você falou, tem a questão do horário aí, né, que seria 4x2, e em relação ao período que você falou que eram 3 policiais, mudou para 2 e que não voltou para 3. Quando foi que aconteceu essa mudança que você falou que mudou há pouco tempo, que era para ser provisório,
e que acabou mantendo-se apenas 2 policiais. Exatamente, em agosto de 1997, que eram 3 policiais até em agosto de 97. 97 ou 2017? De 1997. Senhor, então tem E é 21 anos já que está para se completar. Então tirou um policial e ficaram apenas 2 se revezando na guarita. E isso, Bianca, inclusive tem uma... Então isso vem de governo a governo. Vem passando por Todos os governo, governos por aí. comandantes, porque, essa questão a gente está explicando aqui, mas de certa forma fica uma lacuna na compreensão muitas vezes. E para a gente provar, para aspas, provar isso para o juiz, também não é fácil. Imagina, a gente diz lá para o juiz que os policiais estão trabalhando num regime de 2 por guarita, mas a escala mensal ela não vem detalhando isso. Isso é feito um rascunho ali do cabo da guarda, é uma administração do cotidiano. Então a gente não tinha a prova robusta a ponto de convencer. Isso levou a uma complexidade enorme da ação. O advogado demandou mais de 10 vezes com o juiz, explicando. Veio o Estado, entrou com a intervenção de terceiro no mesmo processo, trazendo novas alegações, criando confusão dentro do processo. Mas o bom é que no fim, todos os desembargadores partiram por um só entendimento. É preciso cumprir o RISG, é preciso adotar o regime de 2 por 4, ou seja, 3 homens para cada guarita. E a importância disso, Jô, também para a nossa sociedade, porque é um policial na guarita e 2 de sobreaviso, de prontidão no alojamento, que esses 2 que participam ali das outras atividades, da questão da alimentação, da questão de se houver um movimento de fuga, para estar ali, até a limpeza do próprio ambiente também é providenciada por esse efetivo que está no alojamento. Então, quando há uma fuga, quem é que vai fazer aquela busca para resgatar? Quem é que vai correr atrás, sair ali por dentro dos velames, buscar, dar suporte ao colega da guarita? Se for só um na guarita e só um no alojamento, logo esse efetivo se esvai, não dá conta de fazer esse suporte, às vezes numa madrugada, enfim. Então, graças a Deus, o entendimento do tribunal foi assim pleno e vem satisfazer. E a gente espera, aí daqui, hoje várias pessoas me perguntaram, uma questão como essa, precisa que o judiciário decida, infelizmente acontece assim. Agora, como que vai se resolver? Nós esperamos que o coronel Moraes, que é o comandante da CIA de Guarda, que ele tenha habilidades para trazer efetivo e fazer com que tenhamos mais efetivo e não redução de guaritas ocupadas, porque é um perigo nesse contexto aí, tá entendendo? De querer utilizar o mesmo efetivo e preencher poucas guaritas, e aí seria uma complicação. Meu caro Josafá, em relação a essas guaritas, quantas guaritas hoje existem no Código Penal? E eu lhe pergunto também assim, todas elas estão ocupadas por policiais ou de fato tem um efetivo reduzido que termina provocando aí situação de guarita sem policial? Como é que é? Essa é uma situação clamorosa, para mim perigosíssima. Quando eu estava trabalhando lá em 1997, eram cerca de 50 policiais por dia no presídio. Hoje, a companhia toda, acho que tem 70. A companhia toda, inclusive cobre Serrinha, cobre aqui, cobre hospitais, cobre o Zilda, o Arnes, o Melo Matos. E olha só, isso é uma coisa abismosa. Eu acho que já está para lá do momento de ter uma organização da sociedade civil no sentido de cobrar providência disso. Viu, Cleiton? Estou alongando, mas a resposta são em torno de 17 guaritas em volta do presídio. E você perguntou se todas estão habitadas? Jamais, nunca habitou todas, habitou no passado. Agora não, porque aumentou o tanto de presos dentro do presídio, aumentou 3 vezes a população carcerária de 1997 para cá. Aumentou 3 vezes. Mas o efetivo de policiais trabalhando se reduziu, se dividiu por 3. Então, hoje, você não tem metade das guaritas funcionando. Eu lhe digo que não tem. É clamoroso isso. Que coisa, a gente que está de fora, bem aqui, o show, a gente não imagina essa situação, né? Essa situação de calamidade, você ter 17 guaritas e metade ou menos da metade sem a presença de policial, né? Tá lá vazia, pura, de enfeite, então eu não sei um detalhe para onde a gente vai recorrer para ter segurança mesmo. É um detalhe, e o Josafá
talvez tenha até mais conhecimento do que a gente nesse sentido, que também não é um caso só de feira, não é feira isolada que tem isso não. É a Bahia e você vai para o Brasil afora, é um problema nacional, o problema dos presídios. Falando nisso, o governo federal ficou de fazer uma intervenção, inclusive em alguns estados que a situação estava muito mais complicada, né, como em Manaus e em outros estados. O governo federal tinha feito um planejamento. Um detalhe, vai fazer já quase 2 anos de Michel Temer, né? 1 ano e pouco. E até hoje esse planejamento não saiu do papel. A coisa estourou tem mais de 1 ano, esse problema em presídios, em outros estados. Aqui a gente ainda, com todos os problemas que temos, Josafá, a gente ainda está vivendo num ambiente tranquilo, né? Se a gente for comparar com outros estados. Então é um problema nacional e que realmente eu acho que precisa ter uma atenção especial por todos os governadores e também do governo federal, que disse que ia fazer esse plano e que ia estender-se para todo o país, para todos os estados, mas até hoje não saiu do papel. Sabemos que temos realmente um problema e que não é um problema simples e que precisa de solução. Bianchi. Precisamos de ter, além de comandantes, ter quem faça. E vou ressaltar um ponto, viu? De 1997 para cá, diminuiu o efetivo, aumentou a população carcerária astrondosamente, eram cerca de 460 presos quando eu comecei a trabalhar lá no presídio. Hoje são mais de 1.700, 1.800, já próximo de 1.800. Então, multiplicou aí por quase 4. E o efetivo que aumentou no presídio e na companhia de guarda só aumentou o efetivo de altos comandantes, né? A gente passou a ter coronel como comandante, que antes não tinha, era um tenente, pertencia aqui a 67, e enfim, as coisas só mudaram na ordem contrária do esperado. Ok, Josafá. Bianchi? São 5h09 e para fechar com Josafá Ramos, sobre essa decisão que Josafá traz aqui, ela pode ter impacto em toda a Bahia ou será apenas específica para o presídio de Feira? Ela nasce direcionada ao presídio de Feira, mas ela trata de uma temática que tem aplicabilidade na Bahia inteira, né, nas guardas de batalhão, na guarda dos bombeiros, nas guardas de outros presídios pela Bahia fora. Dentro da ação, inclusive, o comandante do policiamento aqui fala que no presídio de Serrinha já faz o regime certo de 3 homens para cada guarita. Mas a gente sabe que pela Bahia diversos outros presídios passam por esse descumprimento. Inclusive em Salvador, trabalhei 4 anos na penitenciária Lemos Brito, e lá também passamos por esse regime de 3x3, né, de 2 homens só por guarita, e hoje está também seguindo uma parcela desse regime por lá. Lamentavelmente, pedimos aos policiais que sempre provoquem, na direção da ASPA, vão envolver o jurídico para que, né, possamos alcançar esse cumprimento paulatinamente para cada local. 5h10. Obrigado, Josafá. Abraço ao Sargento Cerqueira, lá na Queimadinha, ouvindo. Tá de olho na cidade? De olho sempre, atento. Um abraço a todos os colegas da reserva. Estamos na luta. Para os companheiros da reserva, a ASPA tem ação coletiva pedindo a GAP 4 e a GAP 5 de todos, que muitos estão ainda a dever ou sem receber esse direito, a desejar esse direito. Um abraço, Bianchi, Deus abençoe. Valeu, Josafá. Para a JR Confecções, conversamos aí